Olá, servidoras e servidores de Goiás! É um imenso prazer ter vocês conosco no curso Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Gestão Pública do Goiás. Vamos juntos descobrir como transformar grandes ideias em ações práticas para o nosso estado. Para a gente começar essa nossa conversa, vamos direto na fonte que está guiando a gente hoje, o relatório Luz 2024. A frase que resume a avaliação da sociedade civil sobre a Agenda 2030 no Brasil é essa aí, e ela é forte, né? O país como uma promessa incumprida. Isso já dá uma ideia do tamanho do nosso desafio. Então vamos lá. Para a gente poder entender o papel de Goiás nessa história, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e olhar o cenário do país todo. Essa primeira parte aqui vai dar para a gente esse panorama geral, com base nos dados do relatório. Olha, esse gráfico aqui é um verdadeiro raio-x da situação. Das 168 metas que se aplicam ao Brasil, o resultado é preocupante. Se a gente somar o que está andando para trás, o que está parado e o que está avançando muito devagar, a gente vê que a maioria esmagadora está fora do rumo. Só uma fatia bem pequena, de 7,7%, está no caminho certo. Isso mostra que o esforço precisa ser de todo mundo, em todos os lugares. Agora, tem um detalhe aqui que é super importante a gente entender. O relatório diz que o Brasil saiu da vanguarda dos retrocessos. Ou seja, a gente parou de andar ativamente para trás em tudo. A má notícia é que a recuperação está muito lenta. Tão lenta que, em vários casos, melhorar foi só voltar para o mesmo patamar que a gente estava lá em 2015. E convenhamos, para chegar na meta de 2030, a gente precisa de um ritmo bem diferente. Ok, o cenário é complexo, a gente já entendeu, a grande pergunta é, e agora? Por onde a gente começa? A ideia desse nosso encontro é justamente essa, oferecer um jeito prático de transformar essa montanha de dados em ações de verdade no nosso dia a dia aqui em Goiás. E o nosso método é esse aqui, simples em 3 passos. Primeiro, o gancho. Um dado, um número que chame a atenção, que faça a gente parar e pensar. Segundo, a conexão. Como é que esse número conversa com nossa realidade, com o nosso trabalho? E terceiro, o insight. Um primeiro passo, uma ação pequena, concreta, que qualquer um de nós pode dar. Vamos ver como funciona? Vamos aplicar esse método num tema que é a base de tudo para o futuro de Goiás: educação, o ADS de número 4. Para quem trabalha na Secretaria de Educação, o que vem a seguir é um convite para a gente olhar os dados de um jeito diferente. Começamos com o nosso gancho, uma pergunta que vai direto ao ponto, baseada nos dados do relatório. Por que tem essa diferença tão grande? Porque os meninos estão ficando para trás na escola bem mais do que as meninas no ensino médio. Essa pergunta já joga a gente bem no centro da questão. E olha só esse gráfico, ele não deixa dúvida. As barras mostram a distorção idade séria. Para ter uma ideia, no primeiro ano do ensino médio, mais de um quarto dos meninos, 26%, estão com idade errada para a série. Agora compara com as meninas, 18%. Essa diferença continua nos outros anos e é um dos principais sinais de alerta que a gente tem para o abandono escolar. Certo, agora vamos para a conexão. O que esses números querem dizer na prática, no chão da escola? Para um gestor, para um planejador de políticas lá na secretaria, essa taxa é um sinal vermelho piscando. Ela mostra exatamente qual grupo está correndo mais risco de largar os estudos. E isso impacta tudo: onde a gente coloca o dinheiro, se precisa de reforço escolar e, claro, no futuro desses jovens. E aí vem o insight, a gente não precisa de um plano gigante para começar. Um primeiro passo, pequeno, mas muito poderoso, poderia ser pegar os dados de uma única escola ou de uma cidade e olhar para essa distorção com uma lupa, cruzando com dados de raça e gênero. Isso pode mostrar coisas que a gente nem imaginava e ajudar a criar ações muito mais certeiras. Funcionou para a educação, né? Então vamos testar o método em outra área super crítica, o ODS 16, que fala de paz, justiça e instituições fortes. Um tema que toca diretamente quem trabalha na Controladoria Geral do Estado. O nosso gancho aqui é um número só, mas é um número com um peso gigantesco: 1.463. Esse foi o número de mulheres vítimas de feminicídio no Brasil em 2023. É o maior número desde que a lei existe. Sozinho esse dado já mostra a urgência que a gente tem em fortalecer nossas instituições de proteção. E é aqui que a gente faz a conexão com a CGE. Se a gente diz que orçamento é política em forma de números, esses números aqui contam uma história bem preocupante. Havia 152 milhões de reais autorizados para combater a violência contra a mulher. Só que quase metade desse dinheiro não foi usado. A pergunta para um auditor não é só o que foi gasto, mas sim, por que 45% de um recurso tão essencial ficou parado? É nesse vão que o controle precisa atuar. E qual seria o insight? Uma coisa simples, mas que pode mudar o jogo.
Imagina se, em toda análise, em toda auditoria, a equipe da controladoria incluísse uma pergunta-chave. De que forma esse gasto ou esse processo ajuda a gente a chegar nas metas da Agenda 2030? Uma pergunta simples que pode reorientar prioridades e fazer o dinheiro público trabalhar a favor do desenvolvimento. Bom, a gente viu 2 exemplos de como sair de dados enormes e complexos para chegar em ações práticas que cabem na nossa rotina. O objetivo agora é trazer essa forma de pensar para a nossa realidade, para a nossa missão aqui em Goiás. Então, para quem é da Secretaria de Educação, isso significa usar os dados de forma mais inteligente para criar ações que segurem nossos jovens na escola, principalmente os que estão em maior risco. Já para quem é da Controladoria Geral, o impacto é usar a Agenda 2030 como se fosse um óculos, uma lente para fiscalizar e ter certeza que cada real do nosso Estado está nos levando para um Goiás mais justo e sustentável. É muito importante a gente lembrar que toda essa nossa análise é um resumo inspirado nas ideias do documento oficial, o 8º Relatório Luz da Sociedade Civil da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável Brasil. E isso é só o começo da jornada, pessoal. Para saber mais e ter acesso a ferramentas práticas, explorem os materiais complementares que estão aqui no nosso curso. Tem muita coisa boa para a gente aprofundar. E a gente termina com uma provocação. Se uma única pergunta, como a gente viu, pode mudar o jeito que a gente analisa um processo, que outras pequenas mudanças, que outros insights a gente pode ter no nosso dia a dia para acelerar o progresso de Goiás rumo a 2030? Contamos com sua energia para fazer a diferença. Um forte abraço e até breve!